essa questão do bolsonarismo em regiões pobres, como o Nordeste, e ao mesmo tempo região que tem uma espiritualidade muito forte, não é? A influência das igrejas evangélicas na periferia foi muito grande, mas eles também irrigaram muitos recursos de boca de urna, irrigaram, mas eles têm uma rede. E senadora, como é que está a situação regional lá, né, no seu estado? A senhora se elegeu para o Senado, mas a coligação PSB e PT não foi nem sequer ao segundo turno. Agora tem uma governadora do PSDB, aliás, é uma raridade tucanos no Brasil hoje, mas lá em Pernambuco, eis que, né, aconteceu. E como é que está a relação com o governo atual, com a nova governadora? Como é que a senhora está vendo o cenário político, já que, de alguma maneira, saiu uma hegemonia mais centro-esquerda, né, que era liderada pelo PSB, para uma, no mínimo, de centro-direita? Foi muito surpreendente essa vitória de Raquel Lira, né? Eu fui deputada com ela, ela teve 1 mandato e meio, no segundo mandato ela saiu, porque foi eleita prefeita de Caruaru, e tive 3 mandatos com a vice, que era do DEM, historicamente, do PFL, depois do DEM. Com a União Brasil, ela foi para o Cidadania. Então, Pernambuco hoje é governado pelo PSDB e pelo Cidadania. São os partidos das duas, a governadora e a vice. E digo mais, Rovai, nós perdemos 2 vezes. Nós perdemos com Danilo no primeiro turno e perdemos com Marília Reis no segundo turno. Raquel foi ao segundo turno ali no apertadinho, né? Estava disputando pau a pau com Danilo ou com o bolsonarista, que também teve uma votação surpreendente. Eu tive o segundo lugar para o Senado, foi o candidato de Bolsonaro. Eu tive 46% dos votos, ele teve 29%. Foi surpreendente também, porque era um ilustre desconhecido, né? Os outros eram deputados, ex-prefeitos, os outros candidatos. Então, Pernambuco é a primeira vez que o PSDB tem uma projeção aqui no estado. Sempre existiu, mas muito satélite, né? Até do PSB por um tempo, compôs o governo por um tempo, outras vezes também junto com o antigo DEM, né? Mas Raquel saiu do PSB. Raquel saiu do PSB para ser candidata a prefeita de Caruaru. O PSB tinha outra candidatura, não aceitou o pleito dela, e aí ela saiu e foi para o PSDB. Ela hoje é vice-presidente nacional do PSDB. Né? O presidente é o governador do Rio Grande do Sul, jovem como ela também, ela é uma mulher muito jovem, pode ter 42, 43 anos, né? E a relação nossa com ela ainda não está delineada. Nós nos consideramos de oposição. As urnas nos colocaram na oposição. Né? Temos 3 deputados, a nossa federação tem 7 deputados, são 3 do PT, 3 do PV, aliás, somos 6, e 1 do PCdoB. É uma federação também que está por se firmar, as federações todas estão por se firmar, e a nossa, apesar de muitos anos de relação política e de alianças bem sedimentadas com o PCdoB, com o PV, é novidade, né? Então, ainda estamos também nos encontrando em relação à posição ao governo Raquel. Ela ainda conseguiu eleger também o presidente da Assembleia Legislativa. Nunca o PSDB teve tanta força aqui em Pernambuco, nem nos áureos tempos de Sérgio Guerra, que foi o grande ícone, né, do PSDB aqui no Estado. Então, esses primeiros dias de governo dela tem sido também de buscar uma pacificação em relação ao governo Lula, a quem ela não declarou voto, como também não declarou a Bolsonaro, fez uma campanha muitíssimo estadualizada, era como se Pernambuco fosse uma ilha. Eu sou governadora, eu quero tratar dos problemas de Pernambuco,
Mas tão logo as urnas se fecharam, ela fez sinais em direção ao presidente Lula, em direção a mim, em direção ao senador Humberto Costa, como sendo pessoas que podem ajudá-la nesse processo de governança, né? Eu acho que os primeiros passos foram assim muito inconstantes. É como se não houvesse ainda uma meta, uma marca, né, do governo, por conta talvez dessa dubiedade. Era do PSB, mas saiu. A vice foi uma deputada extremamente fiscalizadora do PSB na Assembleia Legislativa, porque era do DEM, era uma posição mesmo sistemática e competente, né, ao governo. Tanto o governo, ela pegou um governo, ela pegou um governo de Eduardo e 2 de Paulo Câmara, ela teve 3 mandatos como deputada. Então, é uma situação ainda não muito, eu diria, demarcada do ponto de vista do próprio governo. Tem ações interessantes, tem ações dispersas, e a gente não sabe ainda como é que o programa de governo vai ser efetivado. É pouco tempo também, Mas tem, a família dela é uma família que tem histórico de defesa da tem, democracia também. tem. Ela é sobrinha de Fernando Lira. Sabe? Ela é sobrinha de Fernando. O Fernando foi ministro da Justiça, né, do governo da redemocratização, Isso. sempre esteve do lado dessa luta e ela se inspira muito nele. Estou lhe dizendo que ela foi criada nesse ambiente. Ela era do PSB, ela foi eleita deputada 2 vezes, né, pelo PSB. Né? O pai dela, João Lira, foi vice-governador de Eduardo Campos, no primeiro governo de Eduardo. Eu disse muito isso a Marília. Não adianta caracterizar a Raquel como Exato. bolsonarista, Não porque tem ela não como. é. Não é. Ela tem bolsonarista apoiando ela? Tem. Tem. E ela usou isso. Ela evitou dizer em quem ela ia votar, por exemplo, quem era o presidente dela. Ela evitou, porque no entorno dela tinha gente da campanha de Bolsonaro aqui no estado. Os bolsonaristas todos apoiaram ela ou ficaram neutros, não é? Mas a índole política dela, digamos assim, Sinara, realmente tem isso que você falou. A origem Tem que reconhecer, né? a origem é o PSB e a defesa da democracia. O pai dela, o tio, sobretudo, que era muito forte, era um líder muito forte, um Era tribuneiro. ligado a Arraes também, Fernando Lira. Era. Eu me lembro porque uma vez eu queria entrevistar o Miguel Arraes pelo telefone e o Fernando Lira falou assim: você não vai conseguir, não. Ele fala muito rápido, né? Ele falava, na verdade, muito A embolado. dicção péssima, a dicção péssima. Era. Aí ele falou: você nem Olha, adianta se ligar, você não vai conseguir entender eu nada vou do que ele dizer fala. mais a vocês, eu vou dizer mais. O pai de Raquel, João Lira, que em 2006 foi eleito vice-governador com Eduardo, em 2004 foi candidato a prefeito de Caruaru pelo PT. Pelo PT. Olha aí. Então, né, vamos ver como é que essas influências, né, são reavivadas agora durante o governo dela. Né? Exato. Senadora, a senhora falou que ficou surpresa com a votação do seu adversário bolsonarista, com 29% dos votos, mas se a gente olhar para todo o Nordeste, que ao fim e ao cabo elegeu Lula, o bolsonarismo teve muita votação no Nordeste. A que a senhora atribui isso? Qual a importância que as igrejas evangélicas tiveram também nesse processo de votação, que também me surpreendeu ver o Bolsonaro com tantos votos no Nordeste, embora o Nordeste tenha decidido a eleição para o Lula? Eu digo que me surpreendi com a eleição, com a votação de Gilson. Ele passou um pequeno tempo como ministro do Turismo, pelo perfil dos outros candidatos. Eu pensava que Marília fosse puxar o candidato dela, por exemplo, né? André de Paula, que tinha 6 mandatos de deputado federal. O outro havia sido candidato a prefeito do Recife nas últimas eleições. O candidato de Raquel era do Sertão, tinha sido prefeito da cidade, deputado também. Então, Gilson bateu todos eles. Mas eu acho que essa questão do bolsonarismo em regiões pobres, como o Nordeste,
e, ao mesmo tempo, região que tem uma espiritualidade muito, muito forte, né? A influência das igrejas evangélicas na periferia foi muito grande, mas eles também irrigaram muitos recursos de boca de urna, irrigaram, mas eles têm uma rede, é uma rede de apoio, é uma rede que dá promessa de emprego, é uma rede que promete tirar das drogas, é uma rede que promete tirar do álcool, né? E isso com um apoio financeiro, sim, eles dão esse acolhimento, né? Em troca desse processo de manipulação do pensamento muito forte. Eu tenho dito no PT que se a gente não cuidar disso, não é de imediato, não. De imediato é um embate mesmo, é a vitória. Mas se a gente não cuidar disso a médio prazo, a gente não vence o bolsonarismo. A gente ganhou de Bolsonaro, mas o bolsonarismo está presente. Na minha área, que é a área de educação, não basta apenas acabar, como o ministro já acabou, já extinguiu, o setor dentro do MEC que cuidava das escolas cívico-militares. É preciso combater essas escolas. É autonomia dos governos estaduais e municipais? É, mas tem apoio técnico. Tiveram apoio técnico e estrutural do MEC. Os oficiais de reserva disputam com os professores com formação pedagógica a forma de educação que vai se dar nessas escolas. Aí você tem as famílias vulnerabilizadas, a autoridade familiar, paterna e materna, questionada, às vezes nem existe, porque nem existe família estruturada. Aí chega às escolas militares oferecendo o quê? Disciplinamento, ordem, educação, respeito, baseado em quê? Nas teses fundamentalistas. Então, é um trabalho, e elas chegaram muito rapidamente aqui no Brasil, se consolidaram muito rapidamente, porque usam esse braço da representação política, né? Do vereador, do deputado, da deputada, dos senadores e do próprio presidente da República, que tiveram durante 4 anos. Então, o desmonte disso, eu acho que exige um trabalho muito estratégico, porque daqui a 2 anos eles estarão de novo, eles estão hoje, Azenha, disputando em várias casas legislativas a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Como vão disputar no Senado também. Por quê? Por conta do que a gente defende como direitos humanos e da concepção deles de direitos humanos, né? Que é uma concepção fundamentalista. Então, a gente vai ter essa disputa durante esse período e é preciso ter um tratamento estratégico que chegue nas bases, que chegue nas periferias, que chegue nas escolas. As igrejas evangélicas não fundamentalistas, né? As igrejas de raiz protestante mesmo, estão, inclusive, muito preocupadas com isso. A própria Igreja Católica tem divisões. Então, você tem o uso da religião para além daquela matriz social que a religião tem que ter, que as igrejas têm que ter, e trazer esse cunho, né, de posicionamento mesmo político, né, partidário, né, de enfrentamento ao avanço, à ciência, né, as relações sociais, não entendem que a dinâmica social é uma coisa que evolui, não, tudo é muito fechado, né, muito fechado. Então, vai ser necessário muito trabalho. E eu acho que a educação pode contribuir muito com isso.